Nesta videoaula, nós vamos aprender estratégias para a elaboração de paráfrases. Saber parafrasear é uma atividade fundamental para a produção de trabalhos acadêmicos, como resumos, relatórios, resenhas, textos argumentativos, entre outros. Mas o que é parafrasear? Tomemos como exemplo a reescrita da seguinte afirmação, escrita por Vilmar Berna, no artigo de opinião denominado O Tripé Capenga da Sustentabilidade, a Rio+20, os políticos e os eleitores. O Ministério do Meio Ambiente é um dos menores orçamentos da República e ainda assim consegue perder mais ainda ano após ano. Qual é a melhor paráfrase? A paráfrase 1? Ou a paráfrase 2? Observe que a paráfrase 1 trata-se de uma paráfrase honesta ou criativa, pois seu produtor reproduz com palavras próprias o dito por outrem, deixando claro ao leitor, inclusive, que a afirmação é de outro sujeito, já que faz menção a ele, com a expressão de acordo com Berna 2012. Já a paráfrase 2, apesar da menção ao autor, é uma falsa paráfrase, pois a cópia de praticamente todas as palavras empregadas pelo autor do texto-fonte, sem fazer uso das aspas, o que caracteriza o plágio. Mas o que é parafrasear? É escrever com vocabulário próprio e organização diferente as mesmas informações de um outro texto, mantendo, entretanto, as palavras-chave do autor, a fim de que não haja distorção das ideias do texto original. E como parafrasear? É preciso pelo menos escrever uma paráfrase quase textual, mesclando suas palavras com as palavras do autor citado, tratando de refazer alguns trechos do discurso-fonte com uma construção e com vocabulários próprios, mantendo, porém, o sentido do texto original. Mas como elaborar paráfrases honestas ou quase textuais? Vejamos algumas estratégias. Inversão da estrutura da frase. Nessa estratégia, podemos inverter a ordem dos elementos na frase e começá-la de uma forma diferente, conforme o exemplo. Se buscamos novos rumos para a ciência, devemos procurar por revoluções científicas. Há dois tipos de revoluções científicas, aquelas impulsionadas por novos instrumentos e aquelas estimuladas por novos conceitos. Observe a paráfrase. As revoluções científicas estabelecem novos direcionamentos para o progresso da ciência e podem ser de dois tipos, conceitual e instrumental. Veja no exemplo que, além da inversão, começando a frase com revoluções científicas, o texto foi reduzido e foram realizadas substituições. Portanto, para fazer uma paráfrase com síntese, é possível selecionar as ideias e as palavras-chave do texto, como as que aparecem selecionadas em amarelo. Troca da classe gramatical e substituições por sinônimos. Trocar a classe gramatical consiste em mudar a classe de uma palavra, por exemplo, transformar substantivos como anulação, suspensão, expulsão em verbos como anular, suspender, expulsar. Já os sinônimos são termos que podem substituir outros sem alterar o significado da frase. Por exemplo, para coibir a prática do plágio, entre as punições adotadas quando a cópia é comprovada estão a anulação do trabalho, a suspensão do estudante ou até a sua expulsão. Observe a paráfrase. O autor explica que suspender o estudante, anular o trabalho ou até expulsar o discente estão entre as sanções empregadas para coibir a prática do plágio quando a cópia é constatada. Veja que, neste exemplo, a troca de classe gramatical permitiu que a estrutura da frase também fosse alterada. Além disso, houve menção ao autor, emprego de um verbo de dizer e substituição por sinônimos. Substituição por termos mais genéricos consiste em selecionar um termo ou expressão que sintetize informações. Veja no exemplo. Irritabilidade, perda de energia, desmotivação, falta às aulas, isolamento, dificuldade de concentração, alteração no sono, ideias de suicídio e baixa autoestima são alguns dos sintomas comuns aos acadêmicos depressivos. Agora observe a paráfrase.
Problemas físicos e desgaste psicológico estão entre os sintomas comuns que acometem os universitários que estão com depressão. Neste caso, os exemplos de sintomas de depressão foram substituídos por termos mais genéricos: problemas físicos e desgaste psicológico. Em síntese, as estratégias para a escrita de uma boa paráfrase são, primeiramente, reduzir o texto selecionando palavras e ideias-chave. Em seguida, reescrever o que foi selecionado, invertendo a estrutura da frase e substituindo vocábulos por sinônimos. Quando essa troca não for possível, alterando a classe gramatical das palavras. Também é adequado empregar termos mais genéricos e sempre lembrar de mencionar corretamente o autor do texto-fonte e empregar os verbos e dizer.